boa noite e obrigado pela disponibilidade. Boa noite, não, boa tarde. Estamos a falar. Ainda está de noite. Sim, ok. Onde é que está neste momento? Está no Brasil? Eu estou no Brasil e em São Paulo. Eu viajo domingo para a Itália, vou ir perto de vocês. Só que eu vou para Assis. Muito bem, sim senhora. Olha, Abner, nós estamos a fazer estas chamadas e vamos começar agora a falar e com algumas pessoas a escutar-nos. O objetivo desta conversa é conhecermos aquilo que são as experiências de desportistas que podem constituir a nossa referência. O desporto é, hoje em dia, questionado por muitos desafios ligados a várias questões da nossa modernidade e a forma como os atletas, como o caso do Abner, que está no topo da competição, no topo do contacto com o desporto, sabermos quais são as suas opiniões e conhecer um bocadinho, digamos, as suas vivências, a forma como chegou àquilo onde está, é uma contribuição ótima para os objetivos daquilo que se propõe o Ética Summit 2023. Eu começaria dividiria assim a nossa conversa mais em três coisas. Uma delas é o Abner em si, é um bocadinho do seu trajeto até chegar onde está. Depois, passar aqui algumas questões que eu gostaria de levar relativamente ao boxe, em particular, à ética e ao boxe, não é? E depois, de certa maneira, sentir a sua visão relativamente a algumas das grandes questões que vão ser levantadas no Ética Summit. O Abner tem 27 anos, segundo as minhas contas, não é? Vou fazer 27 em setembro agora, dia 10. 27 em setembro. Começou nas suas lides desportivas cedo, julgo que aos 14 anos, e tinha aqui alguns apontamentos para não me perder, através de uma experiência chamada Mãos para o Futuro. Luz para o Futuro, é um projeto social de Sorocaba, e serve para... Muito bem. Serve para incentivar o molecada a fazer esporte, através do boxe. E aí, através desse projeto, tem um segmento do projeto também, que é o Atleta do Futuro, que foi onde eu fui revelado. Que a gente pega os atletas do boxe numa luta para o futuro, e os que querem ser atletas vão para o Atleta do Futuro. E aí, eu queria tentar alguma coisa, eu fui lá no Atleta do Futuro, eu e mais 74 crianças e adolescentes, e aí dessas 74 pessoas aí saiu eu. Mas foi um trajeto difícil, não foi fácil. Não. Numa situação muito desfavorecida, com muitas dificuldades de encaminhamento na vida, e acabou por ingressar às Forças Armadas. Portanto, neste momento, sim, é um terceiro sargento do Exército Brasileiro, não é? Sim, eu fui, na verdade eu já estou na reserva, né? Eu fiquei no Exército servindo como atleta militar de 2015 até esse ano de 2023, até mais de 2023. Eu cumpri 8 anos. Aqui no Brasil, como funciona? As Forças Armadas têm um programa que chama PAR, que é Programa de Atletas de Alto Rendimento. E aí, através desse programa, eles contratam atletas bem ranqueados para fazer parte das Forças Armadas e participar das competições militares, entendeu? Como Jogos Mundiais Militares, Campeonato Mundial Militar, esse tipo de coisa. Muito bem. Então, o Exército sempre contrata atletas de modalidades olímpicas aí para fazer parte e também representar o Exército. Então, tenho orgulho aí de ter feito parte desse programa por 8 anos. E aí eu saí esse ano, 2023. Muito bem. E neste momento está na seleção brasileira de boxe. E até participou. Já participou em Tóquio nessa condição, na seleção brasileira de boxe. Isso, Muito bem. Quando eu fui para Tóquio, eu era do Exército ainda e da seleção brasileira. Muito bem. Entretanto, há uma frase que deixa numa apresentação sua que é odeio perder,
eu vou ser campeão mundial e campeão olímpico de boxe em 2024. Isto é uma grande afirmação, não é? Sim, sim. Ah, mas a gente trabalha uma vida para isso. Eu acho que uns anos atrás eu nem acreditava tanto nisso, mas hoje em dia, vendo o nível que a gente está competindo, o trabalho que a gente está conseguindo alcançar aí, acho que não está tão distante, não. É questão de detalhes. E esse detalhe a gente está Muito bem. arrumando aí durante o percurso. Sim, senhora. Olha, entretanto, os Jogos Olímpicos tiveram aquele contratempo relacionado com a pandemia. Como é que conseguiu manter-se em forma durante aqueles anos complicados que fez com que os Jogos de Tóquio fossem adiados, não é? Um ano. Como é que foi possível? Sabe onde eu passei durante a pandemia? Sabe onde eu estava treinando? Não. Você deve conhecer, Rio Maior. Ah, Rio Maior, aqui na Escola Superior de Educação do Rio Maior, do Centro de Alto Rendimento. Eu fiquei cerca de 2 meses em Rio Maior durante a pandemia. O que aconteceu? Em março de 2020, a gente estava treinando para o pré-olímpico, e aí a pandemia chegou, fechou tudo, fechou a academia, fechou tudo, os lugares onde a gente treina, e aí foi todo mundo para casa, e aí, mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade para agradecer a Confederação Brasileira de Boxe e o Exército Brasileiro também, eles continuaram pagando a gente, mesmo durante a pandemia, e especialmente a CU Boxe continuou tipo, em contato com a gente. Então, mesmo a gente estando em casa, a gente ainda conseguia treinar, a gente falava com os técnicos sempre, então a gente conseguiu manter um treinamento mesmo nesse período caótico aí, treinando em casa e tal. Então, mesmo durante a pandemia, assim, a gente ainda continuou em atividade, só que de casa, claro. E aí o COB, né, o time em Brasil, veio com a ideia da Missão Europa, que era basicamente pegar os atletas de alto rendimento das modalidades olímpicas e levarem todos para Rio Maior. Então todo mundo foi para, não, na verdade para Portugal, né? Não só Rio Maior, mas várias outras cidades aí. E aí os atletas do Brasil foram para... Oi? E teve aqui até Tóquio ou ainda regressou ao Brasil? A gente ficou em períodos variados. A gente ia fazer camps, né? Eu fui, no caso, fiquei um mês, depois voltei para o Brasil, aí fiquei mais um mês, entendeu? Então, tipo, a gente teve os jeitos de conseguir manter alto rendimento. Mas Rio Maior foi muito prestativo pra gente. Porque Rio Maior, no caso, na época, não tinha nenhum caso de Covid, né? Então a gente conseguia se movimentar para o Rio Maior com bastante tranquilidade e tal, não tinha tanto perigo assim. Muito bem, sim senhor. Olha, deixe-me, enfim, ouvir um bocadinho a sua opinião sobre isto. Há digamos, muitas opiniões relativamente ao boxe. Agora estamos a falar um bocadinho no boxe, não é? Enfim, é um desporto que tem duas camadas diferentes. Tem o desporto amador, né? E depois tem o desporto profissional. Eu vou pôr o desporto profissional um bocadinho de lado porque é uma outra conversa, não é? Eu quando me apercebi que o Mike Tyson ganhava 30 milhões de dólares num combate, é mesmo uma coisa à parte, não é? Enfim, estamos a falar no desporto amador, onde está também associado os Jogos Olímpicos nesse tipo de condições. Mas não há dúvida nenhuma que se colocam muitas questões éticas relativamente ao boxe, porque, enfim, o boxe, a sua grande raiz é, digamos, a violência sobre o adversário, embora que existam muitas regras, inclusive existem até defesas para a cabeça, etc, etc. Mas não há dúvida nenhuma que o boxe bem feito, e admito que o Abner o faz bem feito, ainda por cima pesos pesados, ainda bem que só estamos a falar aqui pela internet, porque senão se chateasse comigo ainda ficávamos mal. O seu objetivo é de facto ter o maior sucesso e eficácia nas suas técnicas, não é? E isto produz uma violência muito grande, não é? Que obviamente compete ao adversário esquivar-se, também colocar as suas técnicas. Como é que vê
sendo a ética desportiva, apela muito também ao respeito pelo adversário, no sentido também dos seus aspectos de saúde e de conservação do seu bem-estar. Como é que vê não digo contradição, mas este conflito entre, não há dúvida nenhuma que nós estamos a fazer uma prática desportiva cujo objetivo é violentar o adversário e ao mesmo tempo como é que isto se revê no respeito, etc. Qual é a sua opinião sobre isto? Então, vamos lá. Primeiramente, acho que tem uma parada que tem que ser desconstruída, porque quem olha de fora vê esse lugar de violência, né? Esse lugar parece que é uma briga, assim, né? Tipo esse lugar de raiva e tal. E geralmente, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Semana passada teve Campeonato Brasileiro de Boxe, Campeonato Nacional. Não participei, mas eu estava assistindo os colegas que participaram. E a maioria do pessoal que participou no Brasileiro, que era da equipe olímpica aqui da seleção, eles vivem dia a dia, são amigos, conversam, falam. Então tem um convívio diário ali, entendeu? Saem juntos e viajam juntos, tudo isso mais. Chega na hora da luta, cada um, entendeu? Entrega a sua melhor técnica, a sua melhor performance ali. E o melhor acaba vencendo. E depois disso não muda nada, entendeu? Aí a gente se abraça ali e a vida segue. Então, as pessoas têm que entender que é um esporte, entendeu? Então, tipo, a gente vai ali e vai desempenhar nosso papel. Parece ser uma coisa violenta, porque tipo, é impacto e tal, pô, um batendo no outro, mas é um pouco mais complexo que isso. Não sei, existem algumas regras que definem também a zona onde se pode bater, onde não se pode bater, as desqualificações, há um conjunto de regras que tendem a proteger. Toda uma regra e não permite que vire realmente uma briga, né? Muito bem. Olha, aliás, existem outras modalidades esportivas, o taekwondo, o karatê, etc., apelam também a tipo de características. Não tem receios na sua prática desportiva relativamente à sua saúde? Porque, em bom rigor, não existe só os combates. Porque quando o Abner treina, ou seja, todos os dias faz combates, digo eu, não é? Porque para treinar tem que ser combater, não é? E, portanto, todas as lesões que se julgam que são um grande risco para o boxer, que é digamos, os traumatismos cranianos, etc., não tem receio que isto possa condicionar a sua saúde futura? Como é que vê este particular? Bom, primeiramente eu acredito que alto rendimento não é saudável, né? Eu acho que pode ser o boxe, pode ser o rugby, pode ser qualquer outra modalidade. Eu acho que esporte de alto rendimento não tem um objetivo de saúde, assim, né? Eu acho que a recreação sim, mas tipo, o boxe, o taekwondo, qualquer esporte que exige a performance máxima do seu corpo, acho que não vem de um lugar de saúde, assim, sabe? Então, acho que a gente participa disso, mas, tipo, pra gente tá tudo bem. Tipo, a gente tem um objetivo, tem um sonho, então a gente acaba sacrificando um pouco dessa nossa saúde aí pra estar desempenhando o nosso esporte. Mas é real. As pessoas falam e é verdade. O boxe tem muito impacto na cabeça, realmente pode causar doenças degenerativas, né? Então, é algo que tem que ser conscientizado, mas geralmente quem participa sabe dos riscos, né? Muito bem. Olha, já agora, para terminarmos aqui um bocadinho o boxe, quase todos os grandes lutadores de boxe divulgam o número de vitórias, o número de derrotas, os números de KOs. Quais são os seus números? Meus números, eu tenho 170 vitórias e 21 derrotas. E não tem KOs? No caso, não, eu tenho, mas eu parei de contar, acho que só que eu só nocauteei aqui no Brasil. Lá fora minha mão não machuca tanto assim, não. Eu só nocauteei, eu devo ter uns 37, 38 nocautes, dessas 170 vitórias. Muito bem. Aqui no Brasil, sabe como é que chama isso? Aqui no Brasil, mão de alface.
Sim. Face. Ah, é? Mas é isso, meu Coisa, já como é que se setembro de sente, 21. como é que se sente, sente-se diferente, claro, quando ganha e quando perde. Enfim, aquele momento em Como que é? levanta o braço, qual é, enfim, o que é que vai aí no seu sentimento nessa altura? Qual é a sensação? Bom, então, para perder, pô, eu sou o pior perdedor do mundo, eu sou um cara péssimo. Eu posso falar de. Eu sou o cara errado para falar de ética quando se trata de perder. Eu levo da pior forma possível. Eu fico bravo, eu não quero falar com ninguém, sou ignorante com as pessoas, eu sou o cara chato quando eu perco. Para mim, é uma das piores sensações da vida, assim, sabe? Tipo, é um Muito negócio bem, que faz eu pensar em querer parar, assim, um negócio assim, eu levo 880. muito bem. Mas quando eu ganho também, nossa, a felicidade é maravilhosa. É tipo, é igual, sei lá, mano. Acho que não tem uma Claro, situação que descreva uma boa muito bem. Olha, vitória, assim, sabe? Tem diga vitórias uma hoje em dia, coisa. eu tô há bastante tempo lutando, então tem vitórias que às vezes, tipo, não contra o adversário inferior, mas por uma vitória mais fácil, mais tranquila, a gente leva. A gente já tá acostumado, a gente já lutou muitas vezes já. Então, às vezes, a gente acaba achando normal. Mas quando é uma vitória, tipo uma vitória em Jogos Olímpicos, uma vitória em Jogos Pan-Americanos, é especial, cara. É um negócio Muito que bem. enche, putz, deixa dar uma sensação não descritível, é indescritível a sensação que a gente sente quando a gente Mas ganha pelo todas as menos vitórias gosta de chegar importantes. ao fim, ganhe ou perca, a dizer que deu o seu melhor, não é? Deu tudo que Sim, tinha sim. a dar, não é? Mas Muito eu bem. Temas que nós tratamos no Ética Summit, que é um evento que existem em outras línguas, não só, é difícil ser conseguidas, não é? Mas, portanto, estamos todos a falar a mesma língua, tem a ver com a dopagem, não é? É comum já ter experiências entre colegas ou até de ambição individual de utilizar substâncias, enfim, menos permitidas para na altura do combate ter outro rendimento? O que é que sabe? Já passou por estas experiências ou não? Então, antes de fazer parte da seleção, eu nunca tive vontade porque eu não tinha dinheiro para usar nada, né? Então, e aqui na seleção a gente tem tipo, um controle, a gente sabe que, tipo, por exemplo, a gente for para uma final de jogos, uma final de mundial, a gente vai ser testado. E a gente é testado às vezes aleatoriamente. Tem dia que Claro. são 6 da manhã, aparece alguém ali para testar a gente. Então, a gente está sempre sendo testado. Então, acho que não faz sentido a gente querer usar alguma coisa que. Sim, senhor. Olha, sabe que uma das perguntas que nós tentamos responder no Ética Summit tem a ver com o facto de quando se está doente e se tem que tomar um medicamento, às vezes uma Sim, lesão, às vezes esses medicamentos têm produtos que são dopagem. Ou seja, faz-se muita pergunta, se eu estou doente, posso-me tratar ou não me posso tratar? sim, Por exemplo, se sim. está com uma gripe ou está uma dor de Eu vou cabeça, pode tomar te dar um um. exemplo. Eu vou te dar um exemplo ó, do que está acontecendo comigo agora. Eu tô com alopécia. É quando tem falha aqui, ó. Eu tô com algumas falhas no cabelo, na barba. E aí, o remédio para tratar a alopécia, ele supostamente é doping, porque ele tem corticoide. É uma Ah, pomada que a gente passa no local e tal. Então, aí por isso que a gente tem um trabalho médico aqui na Confederação Brasileira de Boxe, onde a gente tem uma médica que está com a gente toda semana e ela falou, ó, você pode usar esse remédio até 14 dias antes da competição, até 10 dias antes da competição. Aí você para porque é doping e tal, e explica todas as complicações que pode dar e pois, tal. Então a gente sempre tem um acompanhamento médico, pois, sempre está sendo educado sobre essas coisas. Então sim, é bem senhor. tranquilo. Olha, deixe-me fazer também uma pergunta que é muito atual. Muitas modalidades têm vivido a dúvida do que fazer
com a genética. Ou seja, começam a haver atletas, e eu sei que na luta diversa, não sei se no boxe, começam a aparecer atletas transgêneros. Não sei se é uma experiência que tem, se conhece essa realidade, se não. Por exemplo, no atletismo, que se sabe, tem aparecido alguns casos, e noutras modalidades esportivas. No boxe tem essa experiência relativamente aos transgêneros, conhece a Federação Internacional, está a tomar umas decisões sobre isso. Ou seja, se uma pessoa que nasceu mulher não se revê nessa condição e muda de sexo para homem ou o contrário, como é que vê esta circunstância? Olha, mas viu com a polêmica agora, né? Viu com a polêmica agora, né? Tava mancias para agora, viu polêmica. Então, vamos lá. No boxe, eu nunca, já não falei algum caso já de transgênero no boxe, não. Então, no Mundial Feminino teve um caso. Foi campeão ou foi medalhista? 2 medalhistas no Mundial Feminino desse ano eram atletas transgênero. Então, mas ninguém sabia, e aí depois elas foram suspensas. Eu já vi que tem muita gente à sua volta. Eu sei que tem alguma gente à sua volta. Nós precisamos mais 5 minutos de algum sossego, não é? Para conseguirmos falar. Bom, então, estava-me a descrever que conhece aí um caso, estava-me a falar desse caso de mulher, não é? Mais de mulher transgênero, não é? O que é que acha que se deve fazer? Vamos considerar que aparece que há um boxer homem que, enfim, resolve, por razões de identidade, mudar de sexo para mulher. Acha que deve competir com os homens ou se deve competir com as mulheres? Já lhe passou isso pela sua dúvida ou não? Qual é a sua opinião? É complexo isso, hein, cara? Algo que eu tenho que algo para se pensar. Então, eu acho que tem algumas diferenças, densidade óssea, tem algumas coisas que vão favorecer esse atleta transgênero, no caso, que eu acho que eu não sei se seria justo eu no lugar, não sei se eu no lugar de mulher, eu acho que eu acharia justo, tipo, lutar com alguém que, tipo, vai ter o dobro de força que eu, é tipo, igual lutar com alguém dopado, entendeu? Tipo, então, eu particularmente, eu não acho justo e eu, sinceramente, não sei qual seria o lugar para o atleta transgênero, qual seria biologicamente, ele deveria lutar com um atleta que se identifica como mulher, mas foi nascido como homem, teoricamente não teria que lutar com outro homem, mas hoje em dia é uma questão difícil, é uma questão difícil. Mas é um bom ponto de conversa. Acho que tem que ser discutido esse tipo de coisa assim. Eu acho isso, cara. Eu acho que tipo, o atleta transgênero ele vai ter uma vantagem ali competindo com as mulheres e tal. Ele vai ter uma densidade óssea maior, vai ter uma força maior, então ele vai ter algumas vantagens ali causadas por conta dos hormônios e tal. Então, claro. eu acho que tipo, não seria, eu como mulher não acharia justo. Mas. Claro. Muito bem. Não sei, cara, eu tenho sua opinião. Acho que essa conversa tem que ser trazida à tona mais vezes. E aí também, mas eu acredito que esse vai ser o lugar de fala. Eu acho que, tipo, a minha opinião não sei se é tão importante assim para a questão em geral, assim, sabe? Porque, tipo, eu acho, pelo menos, né, que um atleta mulher que se identifica como homem, quisesse lutar com homens, acho que ela estaria em desvantagem. Mas, claro, conta dessas mesmas questões, assim, sabe? Do homem, tipo, muito bem. Mais forte. Sabe que a questão aqui não está, é claro que geralmente quem toma as decisões sobre isto são as direções de federações internacionais, sim, etc. Mas a opinião do atleta, como é aquela que me está a referir... Mas eu acho importante ter a opinião dos atletas, entendeu? Eu acho que se fosse tomar alguma decisão em relação a esse assunto, acho que não teria que vir só dos dirigentes, eu acho. Acho que teria que ter, tipo, fazer todo
usar uma comissão de atletas, entendeu? Ouvir opiniões de todas as pessoas envolvidas com o esporte, não só os dirigentes. Olha, um outro grupo de perguntas que nós vamos estar a considerar nas nossas sessões no Ética Summit tem a ver com as apostas desportivas, manipulação de resultados. Fazem-se apostas no boxe? Sim. E acha que isso influencia? Mais no boxe profissional. Eu posso falar com segurança que o boxe profissional nos Estados Unidos ele é movido a aposta. Ele é movido a apostas, cassino, é o que dá o dinheiro ali, né? O que gira o dinheiro. E isso depois causa manipulação, não é? Depois há aquele... Então, na história, tem alguns casos, assim, acho que não tem tantos casos que as pessoas acabaram ficando sabendo, mas existem casos de manipulação, de suposta manipulação de resultados na história aí, no boxe profissional, do cara ter que apostar e ter que, tipo, e aí manipular o resultado da luta, ou o cara tipo, pedir para cair em tal round, e o cara cair em tal round. Tem isso durante a história aí, mas eu acho que não tem tantos casos quanto o futebol, por exemplo. O futebol tem muito mais casos, né, de tipo, manipulação de... Olha, mas o boxe é algo que existe, só que em bem menor escala. Bem menor escala. No boxe profissional. No Olímpico, eu já ouvi falar de manipulação de resultado, mas a questão acho que era outras coisas, assim, sabe? Tipo, na Rio 2016 teve um caso famoso dos atletas russos e tal, da manipulação de resultados, os juízes derem a luta para os russos, os caras pagarem pelas medalhas, né? Mas aí já há outras questões já. É claro, muito bem. Olha, nós estamos aqui muito à volta daquilo que tem os valores e a beleza do desporto. É de facto o atleta apresentar-se, desempenhar-se da melhor forma possível para conseguir o melhor resultado possível, sem que seja nem influenciado nem por substâncias aditivas, nem por manipulação de resultados, etc. E por isso mesmo nós achamos que é importante desenvolver este tipo de atividade de reflexão. Nós entendemos nas centenas e milhares de pessoas que vamos ter no nosso evento, vamos ter treinadores, vamos ter dirigentes, vamos ter atletas. Uma palavra sobre treinadores. O Abner tem um treinador. Tem vários treinadores. Vários treinadores. Um treina as pernas e outro treina a cabeça. Não é assim. É porque geralmente a gente tem... o atleta, geralmente, ele tem o técnico formador dele. Que é o cara, quer dizer, no nosso caso aqui do boxe do Brasil, é assim. A gente tem o nosso técnico formador. Que no caso é o professor Vladimir Godoy, que lá da minha cidade... Ele que me iniciou como um atleta de alto rendimento. E aí esse técnico formador, ele chega até uma etapa da sua carreira, entendeu? Pois. Aí depois disso, você ainda vai ter ele como seu técnico formador. Porém, aí eu já tive outros técnicos que vão te levar para campeonatos nacionais, campeonatos fora do estado, que aí, no caso, foi o Gibi, da Fundação Gibi. Sim. Ele que já me levou para o campeonato brasileiro, outros campeonatos assim. E aí tem o último caso, que é o técnico da seleção. Aqui na seleção tem uma outra comissão técnica e eles cuidam da gente também. Então são 3 técnicos aí. Pelo técnico já agora que estamos a falar no futuro e porque estamos a chegar ao nosso tempo, nós pedimos às pessoas 30 minutos para estarmos aqui a falar. Tem 27 anos. Até quando é que vai ser pugilista? Então, se eu tô na fisioterapia até. Se meu fisioterapeuta, eu acho que tudo dando certo, eu tenho mais uns 10 anos aí de linha para queimar. Mais 10 anos. Então, se em 2024 vai ser campeão do mundo e olímpico, o que é que vai fazer? Vai ter que continuar a ser campeão do mundo e campeão de boxe olímpico, não é? É isso. Então há de ir a Los Angeles, há de ir por aí em diante. Não, então, aí já é. Então, acho que, tipo assim, eu acho que depois
de tudo dando certo em 24, eu acho que eu já ia querer ir para o banco profissional já. Eu acho que é o caminho natural, né? Depois de um grande resultado, depois de um resultado, se tudo der certo do jeito que a gente está falando aqui, eu acho que não vai fazer mais sentido o cara ser 2 vezes campeão olímpico, 2 vezes medalhista olímpico, né? E aí depois eu acho que o caminho natural é ir para o boxe profissional, lutar nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal. Acho que é o caminho das coisas aí. Sim, senhora. Abner, queria lhe agradecer esta oportunidade para estar a trocar umas impressões consigo. É um desafio grande, porque estar a falar com o boxer, principalmente do topo mundial, há um desafio grande, não é? Para mesmo para um presidente de um clube como o Panático de Lisboa. Eu queria lhe pedir que nos deixasse uma mensagem final a todos quantos nos possam ouvir e que estejam interessados no Ética Summit, na ética desportiva, na verdade desportiva. O que é que quer deixar de mensagem final? Tem aí uns segundos para nos dizer um adeus. O que é que quer deixar aqui nesta mensagem? Quero agradecer o Panático Lisboa pelo convite, né? Todo o pessoal do evento do Ética Summit. Eu acho que é importante discutir esses assuntos, ter gente para discutir esses assuntos, né? Ainda mais hoje em dia que tem tantas polêmicas, tantos escândalos dentro do esporte, né? Então acho que um evento como esse é bem necessário, bem importante. E é isso, só quero agradecer só pelo espaço aqui, pela conversa. E vou ficar, agora que eu já estou seguindo aqui, já estou de olho, vou ficar de olho nas próximas lives aí e acompanhar os próximos convidados. Muito bem. Olha, esta conversa vai estar gravada no YouTube do Panático de Lisboa. Portanto, se quiser rever o que é que estivemos a dizer e partilhar com os seus amigos, até mobilizando-os para a Ética Summit, muito bem. Eu queria lhe agradecer mais uma vez, então ficamos por aqui e boa sorte para todos estes combates que vêm por aí adiante. Está bem? Adeus. Obrigadão. Boa noite. Obrigado, então. Boa noite aí. Tchau, tchau. Boa noite.